Bem-vindo ao nosso podcast e é um prazer imenso hoje tê-lo conosco, nosso amigo David, ou Davi. O pessoal estava começando aqui no rapaz, então já está acostumado. Davi, nosso entrevistado de hoje, ele é sócio, me corrija, você é sócio proprietário da empresa PDR Engenharia, correto? Isso. Pronto. Eu achei extremamente interessante lhe convidar pelo simples motivo. Hoje nosso podcast aqui é da Gadget, é coisa nova, Gadget, solução, e a gente dá soluções em tecnologia. E com certeza o segmento de vocês tem tudo a ver em levar, em usar, que é que a gente vai começar a conversar aqui agora, em relação à tecnologia, o que vocês utilizam a tecnologia no seu dia a dia, na engenharia, nas construções dos prédios, das unidades que vocês fazem hoje. Eu queria ver contigo, primeiramente, o que te motivou a tu iniciar esse primeiro, logicamente, escolher essa profissão como engenheiro, né? E hoje aqui em Sobral, aqui na região, é muito conhecido a PDR, onde você dá curva, onde você entra, onde você entra em obra, PDR está tomando de conta. Me conta um pouquinho aí, fala um pouquinho sobre você e a gente vai tocar aqui no assunto. Boa noite, né, primeiramente. Bom, e eu gostaria de agradecer o convite, né, que eu recebi de estar aqui. Agradecer o Igor Machado, agradecer a Getty e agradecer o pessoal que está aqui também ajudando todo mundo. E é Davi Menezes, né? Essa é uma confusão muito comum. Tem até uma história que eu conto sobre o meu nome. Dizer por que tem um D no final, se é Davi, né? Meu pai foi me registrar de presente de aniversário da minha mãe, ele trabalhava do lado de um cartório. E ele chegou, ele sabia meu nome completo, mas não sabia se tinha um D ou não. Aí ele chegou para me registrar e disse, Francisco Davi Menezes dos Santos. Aí o tabelinho perguntou, tem um D no final ou não tem? Ele disse, agora eu não sei. Ele não queria perguntar à minha mãe. Aí ele foi no colega de trabalho dele que tinha uma Bíblia. E ele olhou, na tradução da Bíblia que ele olhou, era Rei Davi com o D no final. Aí ele falou, se está na Bíblia... Bota o D também, né? Se está na Bíblia, então o certo é com D. É. Aí ficou esse D no final. Então, muita gente confunde chamando de David, né? Mas minha mãe me chama de Davi, então é Davi. É quem manda da mãe mesmo. É. E por que eu escolhi a engenharia? Eu acho que acaba repetindo a história de vários outros engenheiros, né? Quando você está no ensino médio, você acaba gostando mais de matemática, tendo afinidade por matemática, por física, e você vai tendenciando a fazer o que eram antigamente as específicas, né? O UFC tinha específica de matemática, de física, você era melhor em matemática e física e você é engenheiro. Mas na verdade a gente entra na faculdade de engenharia sem entender plenamente o que é engenheiro. Até porque é uma dificuldade muito grande para um garoto de 15, 16, 17 anos escolher... Saber o que quer, né? A profissão que ele vai... Se até hoje a gente está ainda procurando saber o que a gente quer fazer na vida, né? Imagina com 15 anos. Com 15 anos a pessoa tem a responsabilidade de escolher a profissão que ela vai seguir o resto da vida. Então, no fim, acontece de muitas pessoas entrarem na engenharia, irem para outras áreas, e comigo não aconteceu isso. Comigo aconteceu de eu entrar na engenharia e gostar da engenharia depois que eu estava lá, entendendo o que aconteceu, o que acontecia. Pois é, assim, como eu falei, Getty Soluções oferece soluções tecnológicas para os clientes. A gente já atende a gente tem servidores dedicados em nuvem, fazendo serviço com relação à manutenção em geral de computadores também. A gente hoje é uma empresa de tecnologia que oferece soluções tecnológicas para melhorar o desempenho das empresas, né? Tanto como venda, como velocidade em venda e como também ter aquela continuidade de não parar a empresa. Ter uma internet boa, ter uma internet caso caia, tem uma outra. E assim, o que é que tu vê hoje no teu segmento de avanço tecnológico que hoje que tu consegue aplicar, ou não, Igor, eu estou estudando, estou vendo isso ainda, hoje nas minhas obras eu já faço assim, o que é que melhorou para ti, o que é que tu usa hoje de atual no ramo da engenharia? Eu vou dar uma contextualizada na construção em si, né? Engenharia, no geral, engenharia é muito tecnológico. Se você for pegar as diversas áreas da engenharia, se você for pegar engenharia elétrica, engenharia aeronáutica, tudo isso é muito tecnológico. Mas quando você vai para a mãe das engenharias, que é a engenharia civil, A construção civil, né? que na construção a gente ainda não é tão tecnológico. Isso tem um motivo, realmente é um motivo cultural e proposital. Mas isso regional ou é Nacional. nacional? O que acontece? Se o cara for entrar no contexto de construção, você não tem como
contratar, não tem como comprar na China. Então você não vende para outros países construção. Construção é regional. Então você precisa de pessoas do local para construir. Sim. O Brasil, se você for comparar na década de 1970, 1980, a gente tinha uma agricultura muito atrasada. Hoje a gente tem das agriculturas, a agropecuária mais tecnológica do mundo. Sim. Qual foi o grande motor disso? Porque a gente exporta para o mundo todo, então a gente tem que ter uma competitividade com o mundo. Então existe programas de fomento do governo, existe uma cultura de produtividade. Temos que ter produtividade na agricultura. Na construção civil, a gente tem uma cultura de que precisamos injetar dinheiro na base. Vamos fazer o quê? Obra. Então você pega já desde o começo do Brasil até hoje, você pegar na época da seca, a gente precisa injetar dinheiro no sertão do Nordeste. Vamos fazer um açude. Contrata-se todo mundo, paga um valor e faz. Vamos fazer uma estrada. Por muitas vezes as obras elas foram usadas para isso. E até hoje a gente tem essa cultura de ter o maior número de pessoas possíveis na obra. A mão de obra do que trocar por uma tecnologia que vá substituir. Exatamente. É isso que eu tô querendo dizer. A gente tem muito mais a cultura de ter mais pessoas do que de ser mais produtivo. Porque a construção ela é regional. Então você não vai competir com o mundo todo, a gente vai competir localmente. Então, e o governo tem esse papel já de fomentar essa construção. Então ele tem esse interesse de ter mais gente. É bem interessante o que tu está falando, porque assim, é um desafio, inclusive, para você que é sócio proprietário da PDE, Engenharia, e dar esse passo na frente. Rapaz, eu vou começar aqui a dar uma injetada aqui na tecnologia, oferecer aqui, perdoe, eu não entendo muito bem da engenharia, mas, exemplo, utilizar drones para fazer mapeamento, para fazer um projeto, que é um drone hoje, você sabe que é uma coisa barata a ser utilizada, né? Mas usar isso para o meio de melhorar e diminuir, na verdade, a mão de obra, de questão custo, né? O custo do serviço que vai estar agregado ali na construção de um prédio, de uma ponte, o que você for fazer. Tu não imagina, ou tu já tentou, assim, eu acredito que tu deva já ter participado de algumas palestras com relação à parte tecnológica, ou não, Igor, aqui no Brasil, o pessoal não quer nem conversa, é mão de obra mesmo, e acabou-se. Nós estamos vivendo um momento agora que vai ser uma virada de chave, né? Se você conversar com todos os construtores, eles vão dizer, não se acha mais mão de obra para fazer. Ainda tem esse detalhe, né? Então, agora, nós resolvemos praticamente esse problema de ter que contratar mão de obra, entre aspas, desqualificada para poder suprir uma necessidade do país. Não tem mais isso. Hoje você quer contratar pessoas e não tem mais pessoas. Então, qual vai ser a grande tendência agora? Tecnologia. E para onde é que nós vamos avançar nessa tecnologia? Como nós estamos assim um pouco atrasados em relação aos Estados Unidos, à Europa, nós vamos começar a trazer a tecnologia de lá. E essa tecnologia, ela vai desde sensores, eles usam sensores para inspecionar, eles usam... Eu tive a oportunidade de trabalhar na Europa, no estágio, em 2014, 2015. Bacana. E lá nós já usávamos reconhecimento de imagens para detectar falhas na construção. Então tinha umas câmeras, ela tirava a foto, o programa já lia e já detectava algumas falhas na concretagem, aquelas bicheiras, aquele que o pessoal chama de bicheira, que é um vazio, um ocadozinho. Né? Como lá se utilizava menos mão de obra e se utilizava muito concreto, com forma, você montava igual um Lego. Sim. E depois você vinha com a câmera e analisava como é que tá. E a câmera fazia a análise. Então, nós vamos começar agora, nesse momento de virar de chave, a trazer esse tipo de tecnologia. Outra tecnologia que se utilizava lá, já era bem banal, e a gente não usa ainda aqui, são os sensores de medição de altura. Lá tinha uma torre, que tinha um laser que rodava, e você tinha que conferir a altura de algumas coisas, você botava uma tag, e ele dizia a altura. Botava no local, media. E aqui não, a gente vai na trena,
A gente mede, a gente vê. E como ainda existe essa disponibilidade de mão de obra, não mais tanto, a gente acaba evitando utilizar essas tecnologias, que já se utilizavam lá 10 anos atrás. Entendi. E assim, é uma coisa que eu nunca entendi, eu achei super interessante, porque assim, eu sei que você tem o conhecimento, como você vivenciou aí fazendo esse estágio na Europa, viu que essa ferramenta funciona, vai substituir mão de obras que na verdade o problema é porque não tem pessoas, a quantidade de pessoas qualificadas para atender a quantidade de obra que nós temos aqui, aquela briga toda, pelo amor de Deus, vamos suplicar aqui pelo um eletricista, vamos suplicar aqui pelo um mestre de obra, enfim. E eu não entendi ainda que tu tá me explicando aqui o porquê que ainda essa tecnologia não veio para cá. Como a gente tem de costume ver em filmes americanos, ou então até amigos próximos que eu tenho que moram nos Estados Unidos, a quantidade de ferramenta para facilitar uma construção, um corte de uma madeira, um corte de um ferro. E aqui eu não vejo ainda, eu vejo aquela questão muito arcaica, o uso de ferramentas pouquíssimas, com pouca tecnologia. Né? Por isso que a gente está aqui para entender melhor e você nada mais melhor do que explicar isso para a gente, né? Mas nós vamos, eu acho que agora é o momento que nós vamos chegar lá. As ferramentas. Lá nos Estados Unidos, os operários são os empreiteiros. Como assim, Davi? O cara que fecha o serviço de gesso, ele faz o gesso da sua casa. Ele vai na sua casa, ele quantifica o serviço, ele escreve o contrato, ele assina o contrato com você, e ele tem a conta no banco, ele tem a empresa e ele faz o serviço. Aqui a gente ainda tem uma cultura de ter um empreiteiro que tem vários empregados e ele faz toda essa parte de burocracia e o pessoal toca a obra. E existe uma rotatividade grande de pulando de uma empresa a outra. Como essa mão de obra está ficando mais escassa, vai tender o quê? A gente precisa. E tem menos, o preço sobe. Fica mais interessante para as pessoas. Então, mais pessoas vão entrar, porque vai ganhar mais. E elas mesmas vão tomar de conta do serviço. Aí elas vão começar, para facilitar o serviço, vão comprar equipamentos, vão comprar máquinas, vão aprender técnicas novas para facilitar. Nós temos hoje uma cultura aqui no Ceará mais forte do que em São Paulo, de pagar os profissionais na diária. sim, Nós ainda temos essa cultura de pagar profissionais na diária. E lá fora você paga pela produção que ele faz. Então incentiva muito mais a pessoa ser produtiva do que nós incentivamos aqui. Problema, o mercado é informal. A gente tem vários entraves. Então, para a gente contratar essa pessoa como deveria ser contratada, é muita burocracia para aquela pessoa. Vai ter que abrir um MEI, abrir uma empresa. Isso dá uma trava muito grande. E para as construtoras grandes, elas têm que trabalhar bem certo. Aí acontece o quê? Quem é que puxa? Não são as construtoras pequenas, são as grandes. As grandes não conseguem ter esses profissionais. acabar vocês mesmo fazendo e contratando eles para poder trabalhar em cima da obra. Porque a gente tem que. Eles vão ser carteira assinada. E vão ser carteira assinada. Esse pessoal vai ser carteira assinada. Aí esse pessoal vai trabalhar num dia. Esse pessoal não tem um incentivo para ser mais produtivo tão grande quanto teria se ele fosse pago na produção. E existe um movimento de uma demonização da pejotização. Porque como está caminhando para isso, o que é que está acontecendo? Muitos estão começando a abrir PJs, MEIs, e começam a trabalhar na produção. A gente falou mesmo, é cultural, não tem por onde correr. Realmente tá explicado o motivo, né? Mas acredito que isso é um passo que tende a melhorar e as pessoas que querem trabalhar para a engenharia, para as empresas, já chegaram com a ideia de ter uma PJ e você inclusive não vai ter tanta dor de cabeça em estar contratando funcionário, né? Assina carteira, bate carteira, porque terminou a obra, vai outra obra, assina carteira, bate carteira. E é realmente extremamente chato, mas realmente, como você falou, é uma coisa mesmo de questão cultural. Mas por que nós não fomos antes, culturalmente, mas agora está virando questão de necessidade. Então, independente, nós vamos ter que romper a cultura porque está virando necessidade de mercado. E o mercado, quando ele começar a se adaptar, como é melhor, não tem mais volta. Essa é a tua visão do futuro hoje mais próximo, assim, uma coisa. Eu sei que
É agora. É agora, É né? agora. Isso tem Já que... está começando. Já está começando. E as construtoras grandes agora elas estão começando a fazer off-site. Elas estão começando a construir fora do local da construção e levar. Aí nós estamos começando a ter uma infraestrutura no Brasil que a gente não tinha. Estamos começando a precisar. Porque içamento aqui, no Brasil é muito difícil fazer um içamento. Um guindaste aqui é muito... No Brasil, nem em São Paulo é outra coisa. Vai falar do Ceará. Você fazer uma operação de içamento, aqui é muito custoso. Quer dizer, tem que contratar um guindaste, não tem disponibilidade. Nem todo construtor tem um guindaste. Então é muito difícil você levantar as peças. É operação de guerra você levantar alguma coisa aqui no Ceará. Sim. Então como é que você vai trazer um negócio montado de um lugar para você encaixar aqui, se é muito custoso para montar? E a mão de obra? Mas isso porque não tem equipamento ou porque tem pouco equipamento que faça esse transporte de montagem? Porque a mão de obra era mais barata, então compensava mais você ter 100 homens montando um negócio do que você comprar uma máquina cara. Entendi. Importada. Mão de obra sobe o preço porque tem menos. Entendi. Começa a compensar mais você comprar a máquina. Importada inicialmente. Começou a vender muita máquina, abre uma fábrica no Brasil, a máquina baixa. Aí você tem um custo de logística mais barato. Uma coisa interessante, eu vi agora recentemente, eu acredito que eu deva ter visto uma entrevista do Ike Batista. Ele está com agora a nova tendência, na verdade está trazendo a tendência dos Estados Unidos para o Brasil. Não sei se tu chegou a ver, da forma de montagem da casa. Roberto Justo. Roberto Justo ou foi o Ike Batista? Eu não tô lembrando. Eu vi do Roberto Justo, talvez o Ike também. Eu tô falando isso porque eu tenho um amigo que é de Sobral também, que hoje mora nos Estados Unidos, e ele tá agora com a vibe de também tá construindo a casa. E ele posta isso no story dele. Eu vejo que a estrutura da casa é completamente diferente da nossa aqui, que a gente monta com laje, aquela questão de, enfim, de muito cimento. Lá a gente vê uma coisa mais moldada, uso mais drywall, uso da estrutura de metal. E assim, eu vi, na verdade, que a velocidade que é feita esse tipo de construção. Né? E eu não sei o porquê ainda não trouxeram isso para cá. Eu digo até questão de custo. Porque você montar hoje uma estrutura dessa, como é feita hoje no Brasil, é mais caro ou mais barato. Aí você vai me dizer agora. Aí que está o detalhe. Existe um estudo comparando a produtividade do americano com o brasileiro na construção por metro quadrado. Sim. Enquanto a gente usa 6 pessoas, eles usam muito. A gente usa 6 vezes mais pessoas para construir do que os americanos. Porém, 6 operados no Brasil ganham menos do que um operador nos Estados Unidos. Mas comparando moeda a moeda? Não, comparando moeda a moeda. Porque assim, o que acontece muito? O pessoal, eu vou morar nos Estados Unidos, lá eu ganho tanto, eu vou converter aqui em real, eu ganho tanto. Não é bem assim, lá você vai gastar. Então, mas, hoje, muitas coisas são importadas. Sim. O material é quase, assim, você tem as barreiras econômicas de imposto de importação, ali. Aqui não ajuda, né? Não, que até ajuda, na verdade, se for bem feito. Por exemplo, hoje a gente vende revestimento para os Estados Unidos. A Cerbrais aqui no Ceará vende para os Estados Unidos. E ela vende mais caro do que ela vende para o próprio Brasil. E vende para lá, está vendendo muito para lá. Sim. Aí, o Brasil a gente ganha em qualidade, e eles trazem dinheiro de fora para dentro, para a gente é excelente na balança comercial. Ótimo. Só que, do mesmo jeito, a gente não tem parque fabril porque os Estados Unidos estão produzindo. Então, alguém tem que ir na frente. Aí o Roberto Justo, não sei... Então acredito que possa ter sido ele mesmo que andou. Ele está indo na frente. Hoje é mais caro construir, hoje ainda é mais caro construir com steel frame, que é esse sistema seco, do que o tradicional tijolo sobre tijolo que a gente constrói desde 5.000 anos antes de Cristo, né? Isso. Pilhando tijolo sobre tijolo, no Brasil a gente constrói pilhando tijolo sobre tijolo. Hoje ainda é mais caro. Porém, nós estamos perto de uma virada de chave porque não vai ter mais mão de obra. Então, em obras que precisam de velocidade, já se usa steel frame. Se você pegar uma obra de shopping, que a pessoa precisa terminar em 2, 3 semanas, por mais que seja mais caro, a construção em si... Porém, termina mais rápido.
começa a faturar mais rápido, termina mais rápido, então sai mais barato. Esse cálculo aí, que tu falou que tá certo, é mais caro, mas vai ter menos hora trabalhada, muito que essa questão, menos funcionário. E termina mais rápido. Aí eu abro a loja no shopping. E já começa a faturar. Um mês de faturamento que eu ganhei na obra já compensou o valor nominal se fosse construir mais barato. Aí já tem empresas construindo nesse sistema. Essas empresas, elas vão fazer o quê? Elas vão montar rede de logística e vão pegar a fatia do mercado da procura de serviço. No momento que aumentar a procura por esse serviço, elas já estão consolidadas. Se eles conseguirem montar uma operação com um sistema que ainda é mais caro, que lucre, pronto. Quando o sistema ficar mais barato, que daqui a pouco vai ficar mais barato, aí eles vão ganhar dinheiro. Porque eles saíram na frente, fecharam o mercado, fizeram cliente, aprenderam, erraram, montaram rede de logística, fabricação de coisas mais simples. Eu até imaginava que seria pela questão climática. Porque, de fato, lá o pessoal usa muito madeira, por conta da temperatura, do frio e tudo. Aí eu disse, rapaz, não vou falar também, não conheço, também não vou falar besteira, mas eu acredito também que tem algo relacionado a isso. É porque o cimento aqui é mais barato. O cimento aqui é mais em conta, né? Esse steel frame, né? Que Steel frame. Que hoje o shopping faz, a própria Grendene que faz também dessa forma. A divisória interna faz. Né? A parte de divisória, essa questão eu vi que é super rápido, né? Eu digo que a gente hoje da Gateway faz muito serviço, né, no shopping, vê qual a velocidade que tem lá para você montar uma loja, é muito rápido. Né? Drywall, aquela estrutura de ferro, fica entre uma parede e outra, e você consegue fazer aquela tubulação de forma simples e rápida. Né? É muito interessante essa parte da construção civil e essa integração junto com a tecnologia, como você está falando aqui, que é que estamos aguardando essa virada de chave, falta realmente de mão de obra. Né? A grande revolução da construção civil que vai acontecer nessa década ainda nós vamos ter que rapidamente, a gente está atrasado, a gente não absorve essa tecnologia. Aí nós vamos se ver sem gente, aí nós vamos ter que rapidamente mudar tudo. E já está acontecendo a mudança. Se você pegar as construtoras do setor econômico, elas não constroem mais tijolo sobre tijolo. Agora é um sistema de forma que você vem com concreto, chamado concreto alvenável, que ele é mais fluido, que não precisa vibrar, nem precisa puxar. Ele é como se fosse derramando um copo d'água desse dentro de uma forma. Sim. Ele já se adensa só. Mas por conta do material? Por conta da dosagem. Que eu vejo que o pessoal vai fazer um bloco de cimento, bota um vibrador, passa um tempo até para ficar bem homogênico ali a questão do... É porque assim, o cimento nós já chegamos quase onde a gente poderia chegar na tecnologia do cimento. Sei. Só que a gente está fazendo o que agora? Aditivos químicos, que a gente coloca na mistura e eles fazem o cimento ser muito mais trabalhável com menos água. Aí a gente faz uma massa que não precisa vibrar, não precisa puxar. Essa tecnologia surgiu no Japão na década de 80. Por quê? Porque o Japão tinha que construir, não tinha gente. Aí desenvolveram um concreto que não precisa de tantas pessoas. Sempre quando acontece uma mudança, uma coisa, geralmente é uma coisa que quando você está tendo aquela necessidade, precisa de uma rapidez, precisa de uma coisa, e aí vem essas tecnologias para ajudar a gente, né? E a gente vai se disseminando, essa questão toda. Que existe no Japão há mais de 40 anos, e no Brasil a gente não usa ainda. Porque a gente ainda continua tendo quem puxar o concreto. A tecnologia tem mais de 40 anos, a gente não... E não é à toa que também sai muita gente daqui para trabalhar fora, né? Tem muita mão de obra. Tem. Né? Olha, assim, mais cedo eu estava conversando com ele aqui e perguntou, pai, tu não perguntou ainda por que eu te convidei para a gente falar sobre isso. Porque assim, como tu está falando super parte de tecnologia, tudo que a gente fala hoje, a empresa Gateway participa. E eu vou dizer por que eu te chamei também, porque sou um cara curioso, queria aprender muito com você. O pessoal que está assistindo a gente aqui também, acredito que deva estar esclarecendo muitas informações interessantes, vai ser bem esclarecedora. Mas hoje a Gateway trabalha com infraestrutura. E que infraestrutura é essa? Hoje nós fazemos cabeamento estruturado. Utilização de cabos, de dados para o uso da internet. O uso da tecnologia interna, tanto para a parte de computadores, servidores. Você vai montar uma empresa hoje, você tem que ter aquele cabo funcionando conforme é para ser, com todas as normativas. Hoje é só que você vê, né? Hoje a gente usa a normativa da ABNT, qual a espessura do cabo que você precisa utilizar. Então hoje a Gateway faz isso. Hoje, o maior problema, tanto que eu queria que você
visse aqui para essa entrevista, era que o pessoal saiba que a Gateway faz esse tipo de serviço. Por que, Igor? Porque a gente se depara todos os dias, toda semana, empresa sendo feita e esquecendo esse detalhe. Lembra da parte elétrica? Todo mundo sabe o que precisa. Lembra do piso, porcelanato, lustre, lembra de tudo isso. Aí quando vai botar para funcionar a empresa que precisa de um sistema que funcione com rapidez, sem falhas, cadê o cabeamento? Não tem. Aí onde a Gateway entra. Porém, a gente está falando mais isso para te... Olha, Igor, eu estou com uma empresa que eu vou construir, dá uma ajuda com relação a essa parte de infraestrutura. O que é que tu me diz? É a área que a gente faz. Hoje eu tenho certificação Nexon, Cable Solution, que é para justamente dar essa qualidade de comunicação e com que funcione a internet não pare. Hoje, como eu falei, eu trabalho com tecnologia desde 1999 e a tendência antigamente era cabo, comecei a cabo coaxial, aquela questão teve essa evolução e a evolução veio a quê? A mudar, todo mundo utilizar rede Wi-Fi. Hoje todo mundo fala de rede Wi-Fi, né? E hoje está dando um passo atrás e voltando a parte de cabeamento. Por que isso, Igor? Me explica por que está acontecendo isso. Interferência. Quantidade de redes que estamos utilizando hoje no dia a dia está tendo essa interferência. Então, hoje as empresas estão voltando a utilizar cabo. Agora, essa semana mesmo, eu estive em Fortaleza, montando uma empresa lá. E lá é uma empresa de call center que a gente está colocando tudo via cabo. Porque ele já se deparou com problemas de rede Wi-Fi. Mesmo tendo uma rede Wi-Fi bem estruturada e tudo, não dá de conta pela quantidade de informação que é trabalhada. Entendi. E esse detalhe é importante de falar, que eu acho que é uma coisa que tem que se disseminar muito, a importância desse projeto. A gente simplifica, né? No projeto de telecomunicações, a gente simplifica dados e voz e telecomunicações. Isso. A gente simplifica e coloca essa parte no projeto. O que acontece, que aí, por isso que é bom ficar frisando e repetindo a importância de fazer esse cabeamento estruturado e de pensar antes de construir para não ter que quebrar e adaptar, né? Que é uma coisa que sai bem mais caro e pior. Acaba que quem vai contratar os projetistas, muitas vezes, os clientes eles não entendem tanto da parte... Ou não entendem ou não querem entender? Não, eles realmente não entendem. Pois é justamente isso que eu estou dizendo. Eu tenho com esse projeto podcast, super interessante, a gente vai marcar outras vezes de a gente conversar sobre isso. É uma dúvida que eu tenho, certo? Porque realmente se depara dia a dia esse grande problema de ter a estrutura da empresa, a estrutura do ambiente, tudo pronto e esquecer o principal. O que vai movimentar, o que a pessoa vai ter uma qualidade de venda, mais rapidez e tudo. Né? Então, assim, é extremamente importante isso. E o cabeamento estruturado não é uma coisa assim tão simples de entender, não assim, mas não é. Então, assim, o que é interessante? É saber que a gente vai utilizar um tipo de cabo e nesse cabo a gente vai usar várias tecnologias em cima dele. Tecnologia de CFTV, câmera, tecnologia de rede Wi-Fi, tecnologia... Então, assim, você vai ter aquele cabo lançado e de forma simples, sem precisar passar mais cabo, você vai conseguir moldar isso aí. A gente monta a estrutura do rack, eu cheguei a te mostrar ali algum rack ali, como é que é o funcionamento, e tu não vai se deparar com esse tipo de problema. Tá entendendo? É isso interessante. Uma águazinha? Quero. Exatamente, eu concordo contigo. Aí, onde é que a gente tem que focar em explicar às pessoas, né? Hoje a PD Engenharia trabalha gerenciando obras. E muitas pessoas pensam que elas têm que chegar para contratar uma gerenciadora de obras depois que ela já está com todos os projetos feitos. Mas na verdade não é. A gente participa, principalmente dessas obras maiores, nós participamos desde a viabilidade da escolha do terreno até a construção em si. Porque essa expertise de quem sabe gerenciar a obra, quem já fez várias obras, ela ajuda muito nessa etapa. Por exemplo, existe uma obrigação legal de se fazer um projeto de arquitetura para aprovar na prefeitura. Então o cliente... Mas o de dados não tem. Não tem. Aí, exatamente, chegar no de dados. O cliente sai e diz, olha, eu preciso aprovar na prefeitura. Ele recebe uma lista, então ele vai no arquiteto, o arquiteto faz o projeto. Não, agora ele precisa de um elétrico para aprovar na Enel. Ele precisa de um hidrossanitário para aprovar na prefeitura também.
E às vezes, dependendo do tamanho do empreendimento, ele vai precisar também aprovar no SAI. Sim. Então ele vai sair e ele sabe que precisa do estrutural. Pronto. Ele sabe dessas informações, a prefeitura. Mas o de dados, e se for uma obra maior, vai precisar de combate a incêndio. Mas o de dados, ele é uma questão técnica de engenharia que não é pedido por ninguém. Não é aplicado porque eu não entendo. Por quê? Porque não é pedido por ninguém. Porque assim, por exemplo, nós fazemos aqui, Sobral, região, Fortaleza, escolas do estado. E não tem no projeto dados? Não tem no projeto. Quando a gente tem parceiros de engenharia que ligam pra gente, Igor, cara, eu tô com uma obra aqui, eu sei que vai precisar, eu não quero me deparar com o problema de ter que quebrar e tudo, faz aqui. Eu já venho, vejo o projeto fala uma coisa que não tem nada a ver, pede uma coisa e na outra parte pede outra, que tipo, se eu ler o que o projeto pede, de fato, você não vai conseguir executar. Então, aí é onde eu entro, explico, faço todo o serviço e em cima faço um mapa topológico mostrando como é o funcionamento. Para qualquer empresa de telecomunicação que entrar para fazer a ativação dos pontos, funcionamento da rede, funcionamento de câmera, caso tenha, telefonia, saiba ler e executar. Impressionantemente que não tem esse tipo de... Hoje eu estou falando porque eu faço vários. Escolas do estado, do governo, né? Pelo menos as que eu peguei várias, não tem. Eles botam uma coisa lá simplificada, só tipo, olha, custo que vou ter que ter levado aqui para ter a parte de telecomunicação. Aí bota um modelo de um hack que não condiz com o que é para ser, não diz nada, só para a pessoa ter aquilo ali como o serviço tem que ser executado e tem que pagar os profissionais para isso aí. Como se fosse para montar uma verba, né? Sim. Não, e acontece demais de as pessoas ainda não conhecerem o serviço da Gateway, né? Igor, eu estou precisando aqui fazer uma ativação, a empresa veio aqui fazer a ativação da parte de infraestrutura de dados, telecomunicação, e não está funcionando. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fazem o projeto para quando vocês não executam ou vocês só fazem o que vocês executam? Não, faço para o que a gente executa. Mas para o que vocês não executam, vocês não fazem? Não, assim, por exemplo. Supondo. Essa escola do estado ela precisa de um projeto. Precisa. E não está adequado. Não está adequado. E quem é que faz um projeto adequado? A gente faz. Vocês fazem o projeto. Isso. Porque eu não sabia também. A gente faz. Porque na parte de viabilização, quando a gente entra com essa expertise para dizer, precisa de um projeto de dados adequado. Por exemplo, vai ser como a gente já fez, um prédio com várias salas comerciais para médicos, um exemplo. Sim. Os médicos vão precisar de acesso à internet sempre. Não tem como confiar no Wi-Fi. Então vai ter que precisar do cabeamento estruturado, vou precisar de um rack, vou precisar de uma passagem, vou precisar de um local para deixar. E tudo isso aí tem que ser pensado antes de começar a construir. Claro. Então, por exemplo, nós contratamos, geralmente, os projetistas para isso, depois a gente contrata uma empresa para executar. Eu digo assim, isso é um dos projetos a mais do que precisa. Esse é o cenário ideal. É fazer o projeto e contratar o profissional para executar em cima do projeto. Mas ele tem que contratar uma gerenciadora. Por exemplo, gerenciadora de obra ela é diferente de uma construtora no sentido... É a mesma coisa, mas é diferente. Mas acontece muito, como no começo você falou, acontece muito que tu sabe que precisa, porém, tu não tem no projeto porque não há necessidade, como tu mesmo falou aqui, pela questão de precisar de uma liberação da parte do ABITS, essas coisas, não entra a parte de dados, como você mesmo falou, mas tu sabe que precisa, porque senão tu não vai conseguir entregar a obra. Aí tu vai contratar uma empresa, que a Gateway entra nessa hora para poder ajudar nessa parte. Igor, eu estou precisando executar isso aqui. A ideia é essa. O que tu tem para fazer nisso aqui? São duas opções. Um, a gente monta o projeto em cima do que tu já tem, ou dois, executa sem o projeto, porque muitas das vezes não tem essa necessidade, dependendo do tamanho da obra, em cima do que tu já tem. Entendi. Entendi. Questão de bitola, de cabo, quantidade, posição, altura, conforme vocês são engenheiros que vocês se deparam o dia todo. Qual é meu papel de educação dos clientes no geral? Eu disse, pessoal,
vocês vão procurar um arquiteto para fazer um projeto arquitetônico, a primeira coisa que vocês fazem é isso. E eu digo, o arquiteto tem que ser procurado, obviamente, tem que ter um arquiteto. Claro, claro. Mas procurem uma gerenciadora de obras para orientar vocês, porque ela vai ter uma bagagem muito melhor do passo a passo de quê? Você vai ter que se adequar a sua obra ao custo que você vai ter. Então, muitas vezes eu me deparo, o cara chegou com um projeto arquitetônico que não era o que ele esperava em termos de custo, porque tem que ter essa conversa franca de quanto ele pretende gastar e com o que é a necessidade dele. Ou então, muitas vezes, ele já fez todos os projetos que ele achava que tinha que fazer e está contratando alguém para executar a obra fatiado, né? Ah, vou fazer a estrutura, vou fazer. E essa responsabilidade desse gerenciamento fica na mão da pessoa que não entende bem, porque não tem essa vivência do dia a dia, não é engenheiro, Claro, não entende bem. E no final ela vai ter esses problemas de não ter o que ela precisa. O que eu me deparo muito, que ajuda, inclusive, o arquiteto faz um projeto arquitetônico bacana, sensacional. Em cima do projeto arquitetônico, se a pessoa quiser ter um custo ali em fazer um projeto em cima daquilo ali, a gente marca ali no projeto arquitetônico o que é que a gente vai precisar para a gente poder ter uma dimensão e quantidade de cabo, quantidade de canos que vai precisar. A gente faz isso e isso dá super certo, certo? O maior problema é quando a obra já está terminada e vai só lembrar isso depois. Certo. Acontece isso muito, muito mesmo, né? E o pessoal lembra do banheiro, lógico, lembra daquilo ali, mas não lembra de ter um espaço para colocar o rack onde vai chegar toda a comunicação. Eu fiz uma Como obra recentemente, eu tive que matar. A obra já estava toda. Eu entrei na fase final. Por exemplo, eu perdi toda a parte de concepção. Assim, a PDR Engenharia adora participar da concepção, porque a gente vai com essa experiência, essa visão. A gente não sabe fazer o projeto que vocês fazem, mas a gente sabe que precisa do rack. A gente sabe que tem que ter o espaço. Então a gente entra antes, a gente consegue ajustar. Quando a gente entra depois, aí fica uma marmota, né? O lá ficou, infelizmente, o rack teve que ficar onde era a área de serviço, e a área de serviço ficou inexistente. É um grande problema, porque você tem que colocar esse tipo de equipamento em um local que seja fácil acesso. Aí o pessoal vai pegar assim, não, tem um espaço lá na administração. Aí você vai colocar isso na administração, caso dê algum problema, o técnico vai entrar, vai parar o seu funcionamento, vai ter que ir lá, enfim, tem que ser um local de fácil acesso. Como é feito o shaft hoje? É um local de serviço. Um local de serviço, que você vai lá, não vai entrar numa sala de reunião. Imagina aqui a gente no meio do podcast aqui, o rack tá ali do lado, deu um problema. Vai parar aí, entra aí. Tipo, essas coisas que a gente tem que pensar no dia a dia e agora estamos aqui falando isso até uma hora dessa, que é para justamente lembrar. O pessoal, hoje tu vai falar assim, mais tarde, olha, rapaz, eu conversei com ele lá, tem esse detalhe. Conversa com ele, a gente conversa, fala, explica como é que vai ter. É melhor eu perder um tempinho ali e dizer como é que tem que ser feito, para justamente não estar como está falando, o pessoal botar um rack debaixo da escada, a parte de, enfim. É o famoso planejamento, né? O projeto bem feito, ou o projeto feito, no caso aí nem está feito, né? Ele é um planejamento. E quando a gente planeja, a gente executa melhor e mais barato, né? Rapaz, é super interessante. Esse vídeo aqui serve para outros engenheiros, outras empresas de engenharia que não têm ainda esse costume de lembrar de fato realmente só de fazer a parte estrutural, a parte optar usar o projeto arquitetônico e saber que precisa, principalmente para a empresa. Casa nem tanto, né? Que pelo contrário, inclusive casa, hoje a gente já tem colegas que construíram casa, devem construir várias casas ali na moradas, né? Muita casa modelo, não sei se vocês chegaram a construir casa por lá, mas que já deu um auxílio com relação à parte de infraestrutura de rede e Wi-Fi. Hoje todo mundo precisa de internet. E aí a gente tem uma solução que é utilizar equipamentos de rede de Wi-Fi, que a gente coloca no teto, a gente até usa aqui inclusive, que é equipamentos como a Ubiquiti e tudo, que cria uma rede única em toda a casa, em cada cômodo vai ter, e você vai poder navegar no seu quarto. Mas é Wi-Fi, sim? Wi-Fi. Você vai poder navegar aqui no seu quarto, você vai para o deck e aquela conexão vai transmitir você para o deck sem que você fique pegando a internet lá no quarto, né? Isso é a chamada rede de tecnologia Mesh. Hoje a gente faz muito isso porque hoje ninguém consegue mais ficar desconectado. Hoje a gente tem uma necessidade nessas casas de alto padrão de realmente ter uma infraestrutura de dados. Televisão você liga no dado,
para não ficar dependendo do Wi-Fi, porque o Wi-Fi ele falha, ele dá interferência. Não é legal você depender só do Wi-Fi. A gente liga o ar-condicionado no dados, a gente liga a cortina no dados. Tudo hoje é assim. Tomada automatizada, tudo hoje é assim. Inclusive, O Wi-Fi para mim tá remediando ali, né? Não, porque assim, se você consegue fazer um Wi-Fi de alta performance, que é esse que a gente consegue fazer, é super interessante. Hoje temos algumas casas, hoje aqui em Sobral, casa de alto padrão, que já funciona com esse tipo de tecnologia. Nos preocupamos em pôr roteadores de alta performance, fazer rede mesh e em cada cômodo chegar cabo. Como eu ouvi falar, o cabo não ainda no lar, que é para justamente ligar as TVs Smart, ter uma maior comunicação, velocidade, usando ela. Chegando numa central, com rack, nós temos modelos, inclusive, funcionando perfeitamente. É excelente quando você tem um cabo. Né? Pessoal, pois é isso. A conversa foi sensacional. Se a gente conseguir parar aqui, a gente consegue conversar mais umas 2 horas. Eu agradeço demais você ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Né? E assim, a gente vai marcar outros podcasts, falar sobre mais tecnologia, que hoje assim deu super bem. PDR, Gateway Soluções, falar sobre tecnologia. E se você quiser falar mais alguma coisa com a parte de tecnologia, é com a gente mesmo, tá? Bom, eu agradecer o convite, né? Foi muito bom o bate-papo aqui. Eu acho que realmente tem muita coisa para falar. Tem coisa demais. Tem coisa... E tá chegando, a tecnologia agora ela vai chegar. Vai ser uma enxurrada de novas tecnologias que vão chegar. Essa questão da internet das coisas, daqui a geladeira vai conectar na internet, a mesa, a cadeira, a porta, daqui a pouco tá tudo conectado. Você já está tendo sensores funcionais, por exemplo. Lá em casa hoje eu tenho, lá no condomínio que eu moro, né? Moradas, tem um sensor do nível da água que é sensacional, porque nós temos um probleminha aqui em Sobral de falta d'água, mas lá não falta porque a gente monitora. Sensor de monitoramento de água. Já existem sensores que monitoram energia. Você já consegue adequar a segurança eletrônica com sensores em janela. Então, daqui a pouco a casa... ela vai deixar de ser tijolo, só tijolo, areia e cimento, e ela vai ter muita tecnologia. E para isso, precisa ter uma estrutura funcionando adequadamente. Nós vamos chegar num momento que a casa vai parecer um carro. Hoje você abre a porta do carro, Você tem um alerta que a porta está aberta. Você vai tentar desligar o alarme, vai botar o alarme do carro, ele vai apitar dizendo que tem uma janela aberta. Hoje na sua casa você aciona um alarme, mas você não sabe se tem uma janela aberta. Sim. Por quê? Porque falta aquele sensor. Mas daqui a pouco esses sensores vão estar integrados, então as casas elas vão estar super tecnológicas. Então, assim, esse assunto de tecnologia assim, é sensacional. Tem tanto. Se eu parar aqui para falar, eu acho que a gente não consegue. E quem for construir casa agora, ou prédios, é super interessante já pensar que não está longe. Sim, não, já está rodando, já está dentro. Já deixa-se a infra funcionando. Por quê? E a Guest está aí para resolver isso aí, ó. Para quem está querendo ter uma casa tecnológica, funcional e não parar, entre em contato com a gente, que a gente está aqui com a solução e, logicamente, em parceria com a PDR, que foi sensacional aqui nessa conversa. E é isso, pessoal. Nosso entrevistado, sensacional, conversa maravilhosa e forte abraço e até breve.